Muito bem, de volta com vocês. A gente mandando um abraço aí pro pessoal todo que curte o Esporte Total da Terceira Via, agradecendo pelo carinho de vocês, esses contatos que fazem, via o Face do programa, para a minha página no Facebook também. Muito obrigado a vocês. Sidney, me diz uma coisa, e qual foi que você sentiu, qual foi a repercussão desse cancelamento do jogo do último sábado junto a torcedores do Goitacás? Não, os torcedores estão revoltados, né? Porque é aquilo que nós colocamos anteriormente, né? Por que só agora, né? Às vésperas de uma decisão importante que cabe o acesso da equipe à primeira divisão. Eles reclamaram muito, teve a troca dos ingressos, o presidente Tartan Fernandes está pensando em reverter a situação e jogar aqui no próximo sábado, porque o jogo já foi adiado, né? E no próximo sábado fazer a decisão aqui, mas eles já jogaram, a federação já jogou que se não conseguir, vai realmente para Macaé, para o Cláudio Moacir, para fazer a decisão lá. Não vejo muito problema não, mas o problema é mais psicológico, né? Enfim, deu uma freada naquela empolgação do Goitacás de conseguir fazer a decisão aqui, né? Que estava todo mundo aguardando e tal, e às vésperas de tudo ainda. Até ficou muito revoltado em relação a isso. Está falando de uma certa perseguição em cima do Goita. O próprio treinador Paulo Henrique, que conversou comigo, ficou muito chateado. Você conversou, disse a mim, você conversou com o Paulo Henrique? Ele disse que são coisas, ele reclamou muito, que são coisas para prejudicar o clube, prejudicar o Goitacás. E a gente vê realmente que tem algum fundo de verdade em relação a isso, devido à exigência. Agora, esse relacionamento tem que ser feito de maneira bem diplomática. Bom, os caras têm o poder, né? Então, estou dizendo que está certo, que está errado, não, sabe, Luiz Cândido? Mas a gente tem que ter um certo domínio sobre essa situação, jogo de cintura, e dizer que vai resolver, mesmo não podendo. Não, a gente vai ajeitar e tal, para levar esses caras em banho-maria. Eles ficaram chateados com o atendimento acima de tudo, né? E aí... Alegaram que o atendimento por parte da diretoria. Diretoria, eles colocaram lá, né, falta de respeito ao torcedor, ao estatuto do torcedor, todas essas questões eles levantaram lá, prejudicando muito a equipe do Goitacás. E o presidente D'Artagnan ficou muito chateado com isso, né? Mas os caras têm a máquina na mão, né? A repercussão foi grande. Quer dizer, além dessas alegações deles, de que houve um mau atendimento por parte de dirigentes, não cumprimento de algumas, uma ata de reunião, eles ainda, com a ida do D'Artagnan ao Rio, eles podem ter jogado. No dia seguinte, pela segunda-feira ou domingo à noite, fiz um contato depois do jogo com o América, fiz um contato com o D'Artagnan e ele disse: eu estou saindo do Rio agora, vim aqui na federação, não sei o quê. Quer dizer, ele foi, inclusive, né, foi solicitar a federação para não mandar o JEP, né? Quem manda o JEP é a federação? Quem manda o JEP, eles que fazem, eu acho que eles fazem reunião para saber a demanda. Os jogos do Goitacás, eles gostam por quê? Porque tem mais torcida. Torcida, repercussão, a torcida faz um alvoroço danado, a imprensa está batendo em cima. Os jogos do Goitacás têm sido quase que tendo mais repercussão do que os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Porque o Mário Lopes postou para a gente, inclusive, o seguinte, ele colocou: com caixa d'água nós éramos felizes e não sabíamos. Tem isso também, né? Exatamente. O próprio americano com caixa d'água não ganhava nada, né? Só, né? Na hora do título, o americano era quarto, quinto. Os times vinham aqui, perdiam para o americano aqui, mas o americano ia lá e perdia para os grandes, e perdia para os grandes aqui também. E tem uma passagem muito interessante, tem várias passagens polêmicas que daria discussão, coisas que se passaram, evidentemente, né? Passagens, como eu estou dizendo, na época do americano, na época de caixa d'água na federação. Houve um jogo, o Fernando Antônio cansou de comentar isso, um jogo, inclusive, em que o Vasco emprestou vários jogadores ao americano, né? E teve um jogo do Vasco americano decisivo em São Januário, que o árbitro invalidou um gol do americano, uma coisa assim, que não tinha como. E então a crônica começou, até do Rio e de Campos mesmo, né? Começou a criticar o saudoso Wallace Oliveira, meteu lá o coisa, que isso é um absurdo e tal, para ajudar o Vasco. E na volta a delegação do americano, na época os dirigentes, não deixaram que o Wallace viajasse
viajasse junto no ônibus do Eduardo, americano. é isso, é. E houve aquela reclamação e Eduardo deu razão ao pessoal do Vasco, ele era muito unido lá com o Eurico Miranda, e ele disse, olha, o Vasco está ajudando o americano e você quer criar problema. Quer dizer, deu razão ao Vasco, no caso, contra o time... Contra que ele adorava, que ele falava várias vezes que se minha mãe morrer no dia do jogo do americano, eu vou ao jogo do americano. E não vou ao velório. Você se lembra perfeitamente que o Eduardo tinha umas coisas formidáveis. O americano jogasse onde fosse aqui, ele ia de carro, ele tinha o carro do Mobral, né, que ele era diretor do Mobral, presidente do Mobral, no antigo estado do Rio. Ele ia no interior de São Paulo, interior de Minas, ele ia ao jogo, ele não perdia. Não, ele não perdia. O jogo do americano. Não é? Agora, ele tinha... E outra coisa, dizem, o próprio Peçanha Filho, pessoas que sabem... história. E falam que muitas vezes, embora aquela rivalidade de Goytacazes e americano, tá certo, houve muito prejuízo americano. Agora, o americano foi, por exemplo, o americano ganhou 2 turnos, não teve, né? Em 2002. A Taça Guanabara e a Taça quem era o Rio? presidente da federação? Eduardo Viana. Eduardo Viana. Ajeitou, fez lá uma reunião extraordinária, era o centenário do Fluminense, botou o Fluminense na final, que o Fluminense fez a pontuação, e o Fluminense foi campeão, o americano ganhou os 2 turnos e não levou a taça. Pois é, e outra coisa, dizem, inclusive, na época de Rio Branco disputava a Série B do estado do Rio, que era a 2ª divisão, né? O Goytacazes disputava a Série A e diziam, aí dirigentes, até na época dos 2 clubes, que o Eduardo, como presidente da federação, segurou muito chequinho, muita coisa. Contratava jogadores. Dentro do... indicava jogadores. Indicava jogadores. Exatamente. Agora a coisa é mais difícil. Eu parto do seguinte princípio. Dificilmente os dirigentes dos times do Rio de Janeiro, grandes do Rio, de federação e tudo mais, não gostam de vir ao interior, não gostam de jeito nenhum de vir ao interior. Isso aqui é como se fosse fundo de quintal. Verdade. Essa é a pura verdade. É verdade. Não é verdade? E vamos ver aí, durante essa semana toda agora, o que vai ficar resolvido. Vai ser assunto para a semana toda na crônica, na imprensa. Não é isso mesmo? Cidinho, meu filho, abraço grande para você. Minha gente, pode falar. Só registrar aqui do presidente, fazer uma menção ao Rubens Lopes, que se ele não transfere esse jogo, transfere a rodada toda, ele foi parceiro do Goytacazes. Que se ele não transfere o jogo todo, o jogo já teria sido sábado passado em Macaé, né? Com certeza. Ele jogou para frente por isso. E já que você puxou... Eu critico muito ele, né? Agora é hora também de falar. Já que você puxou, eu conversei ontem com o presidente Marcinho do Campos, do Roxinho, ele falou que vem muitas novidades por aí que vão surpreender a muita gente. Ele registrando também que no final de semana faleceu Cildinho, ex-jogador do Campos, profissional do Campos, na época áurea do Campos, na época do seu Alceu Teixeira, Petrônio de Freitas Leite como dirigente, aquele jogo com o Palmeiras aqui, ele participou, ele ficou inclusive no banco de reserva, tinha laboratório de prótese, era uma pessoa muito querida no meio dos odontologistas aqui em Campos. Infelizmente, a gente tem que noticiar essas coisas. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Amanhã, terça-feira, a gente volta. Tchau.